Vou mandar aqui. Agora vai. Tá melhor É, agora? tô te ouvindo bem melhor, bem melhor. Pronto. Também, tô vendo o senhor melhor. Tava travando Ótimo. mesmo. Pois é. Ó, o pessoal tá O voltando. pessoal tá voltando aí. Não sei se tu quer dar alguma dica para aquelas pessoas que pensam em fazer engenharia, um aluno de ensino médio, o que que ele deveria ter em mente antes de escolher esse curso? Acho que de dica mesmo, o principal é o interesse. Porque eu vejo a gente, como eu tava falando, né, se limitando muito em questão de preferência de curso, né? Eu acho que a pessoa deve ir para aquilo que ela goste, mesmo que não seja tão boa, né? Na faculdade você vai aprender, você tem que aprender para poder concluir o curso, né? Sim. Então, se for para se esforçar numa coisa que você não quer ser, de fato não quer exercer, é melhor se Uhum. esforçar em algo que você seja ruim agora, mas que com o aprendizado você possa melhorar. É porque às vezes os alunos estão muito focados em dinheiro, né? O aluno chega para mim e diz assim, professor, eu estou entre engenharia, medicina e direito. Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele quer ficar rico, né? Ele quer enriquecer, Eu mas acho que é porque, ele não pensa depois, né? Eu vou ter que fazer 5 anos dessa faculdade, vou ter que me dedicar, gastar dinheiro, tempo, depois vou ter que trabalhar uma vida com isso. Será que eu vou gostar realmente desse trabalho, desse curso? Será que eu vou me identificar? Parece que para essas pessoas nada disso importa, né? pois é verdade. Mas, assim, eu enxergo que a realidade do aluno do ensino médio, ela é muito relacionada à imaturidade, né? Isso é um Sim. processo normal. É normal a gente se sentir indeciso. Eu até hoje ainda me sinto indeciso em relação ao curso que eu estou fazendo. E Uhum. eu acho que essa indecisão deve ser aceitada de uma forma meio que natural. Se você Sim. está indeciso, vá para o curso que você acha que é aquele curso que você realmente quer exercer a profissão. Vá para isso. Se quando você chegar lá não se identificar, saia, estude de novo e entre novamente. Pessoal, a gente é jovem ainda, tem muito tempo pela vida, então acho que Tu chegou a fazer Feira das Profissões de Engenharia Mecânica? Chegou a visitar antes a UFC para ter uma olhada, para ter uma ideia assim, né? eu fiz a Feira das Profissões do Liceu, né? Essa Uhum. aqui eu acho que é até padrão no terceiro ano, né? Os alunos Isso. fazerem. Eu fiz sobre engenharia civil. Pessoal, eu queria fazer sobre medicina, né? Mas o pessoal foi contra. Aí eu acabei perdendo e a gente fez sobre engenharia civil. Só Uhum. que além da Feira das Profissões do Liceu, tem uma organizada pela UFC. Eu acho que quem organiza é até o pessoal da Seara da Ciência, que todo mundo fala bem. Eu nunca participei também, mas eu sempre escuto o pessoal falar bem dela, que realmente direciona e orienta muito bem. Sim. Eu até recomendo, né? No Uhum. 12 de maio, o cursinho que eu fiz também teve uma Feira das Profissões. Essa eu participei um dia e foi uma vivência muito boa. Foi muito. Eu acho que até o Mikael também participou. O Uhum. Mikael que faz odonto. Sim. Alguém perguntou aqui qual o máximo de cadeiras que você fez? E alguém Rapaz, estão perguntando também qual o nível de desistência da engenharia. Muita gente desistiu. pronto. Em relação ao número de cadeiras, até agora o máximo que eu fiz foi 9. E eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu fiz 9 cadeiras no segundo semestre, e foi justamente porque eu adiantei duas. Aí eu queria deixar o terceiro mais livre, né, para eu poder trabalhar. Mas é um negócio complicado, você se mata de estudar. Eu não recomendo. Faça conforme o seu ritmo, né? De acordo com a sua disposição mesmo. E o nível de desistência da engenharia é muito alto. A evasão no ensino superior, de modo geral, é alta. Não. E principalmente em curso de engenharia, né? Que normalmente tem aquelas pessoas que entram mais indecisas, né? Que entram porque a nota deu e tal. Aí, conforme vai passando essa parte de conteúdo que o pessoal vai vendo do que a engenharia trata de verdade, aí o pessoal vai desistindo e saindo. Eu Sim. acho que a minha turma começou com 60. No quarto semestre agora tinha umas 40 pessoas, 42 por aí. Caramba. Meu Deus.
É muito Muita gente dinheiro sai. jogado fora, né? Que é um aluno universitário custa muito caro, né? Para o governo, para o Estado. Pois é verdade, né? Uhum. Só que o pessoal não pode encarar isso como algo meio relacionado ao fracasso. Essas É, pessoas terem saído porque estavam entendi. perdendo, estavam tomando o lugar de alguém. Eu acho que a gente não deve encarar assim as coisas. A gente Exatamente. tem que entender que todo mundo, toda pessoa passa por um processo de indecisão. Às Uhum. vezes tem gente que já no início do ensino médio tem um perfil muito formado, já sabe qual direcionamento seguir, às vezes até por influência da família, né? E tem gente que não, que é o meu caso. Eu estava muito indeciso e eu saí, eu não encaro a minha saída da UFC, do curso de engenharia mecânica, né? Eu não encaro Uhum. como uma perda, né? Até porque eu continuei o curso e tal. Mas sim como uma fase de aprendizagem que é necessária para você poder entender o que você quer fazer da vida, né? Uhum. É muito empurrado para a gente quando está no ensino médio, essa decisão de, você tem que fazer tal coisa, isso aqui vai definir seu futuro e tal. O pessoal, aí para a gente que é aluno tem que engolir isso com 17, 16 anos, É difícil. é quase impossível. Tem adulto que não sabe o que é que ainda quer fazer da vida, porque é que a gente tão novo já tem que ter tudo definido, né? Sim. Ó, Eu sou mandar muito a três. favor Fala. eu sou muito a favor da consciência priorizada na saúde. Uhum. Tenha saúde mental, priorize isso e o resto você vai fazendo conforme o seu interesse. Uhum. Agora, isso eu digo não no sentido de criar um profissional desleixado, né? Mas sim um profissional consciente de que o que importa mais é a gente, né? Sim. Vejo o pessoal aí no ensino médio, eu inclusive me matando para estudar, eu priorizava mais quantidade do que qualidade. Isso foi o que eu aprendi na faculdade, né? O estudo de verdade lá é o estudo focado na qualidade. Quando você não Uhum. está bem para estudar, não adianta, você vai só meio que se prejudicar ainda mais, né? O melhor é você descansar, ler um livro, assistir uma série, para que no outro dia você já amanheça bem mais disposto e consiga recuperar, né, esse período de estudo que você estava fazendo outra coisa. Mandar três perguntas aqui para o concursinho. Qual é a sua nota de corte do Enem e qual era a sua rotina de estudos para o Enem? Eu não entendi a primeira pergunta, Daniel. Repete, por favor. Ah, perguntaram se você fez algum cursinho para se preparar para o Enem. Ah, sim, fiz sim. Fiz o melhor cursinho de todos, que é o 12 de maio. 2 de maio, inclusive eu recomendo demais. Na minha visão, foi o cursinho que realmente me orientou em qual o caminho correto para poder me preparar para o Enem. Quando eu estava no ensino médio, eu não tinha essa orientação tão firme e eu consegui no cursinho. 2 de maio, eu recomendo muito. E lá foi onde eu fiz, por exemplo, muitos simulados, que é o que ajuda demais para o Enem em específico, porque o Enem não é uma prova conteudista, ele é uma prova mais cansativa, né? A UES, por exemplo, é muito mais conteudista do que o Enem. A gente vê, por exemplo, questões de física, o pessoal reclamando, eu vejo muito, né? Dizendo que a Ave Maria estava muito difícil e tal. Mas se as pessoas conhecessem qual o conteúdo de verdade da física que devia ser ensinado para a gente quando está no ensino público, elas não diriam que é difícil. É porque pra gente que é de ensino público, carece até do básico, né? A gente Entendi. acaba achando tudo difícil. Aí Mas perguntaram qual foi a tua nota de corte e qual era a sua rotina de estudos para o Enem. pronto. A nota de corte da minha cota, eu acho que tava 680 por aí, 690. Só que eu tirei mais de 700. Eu fiz esses três últimos Enem, né? Só que eu não lembro qual foi minha nota em específico. Eu sei que eu tirei em um Enem, não sei se foi 2017, eu tirei 720 e no outro 635. Eu não sei, eu acho que é meio que invertido aí. Foi uma dessas notas. Só que Quanto, a nota de corte estava bem mais baixa. quanto passa para direito, tirou quanto? 735? Pronto. Não, quando eu passei para direito agora, que foi esse último Enem que eu fiz, o de 2019, eu tirei 709,98, quase 710. Eu passei, foi, nesse último Enem. São Só notas que bem eu não ruins entendo. para aluno de escola pública, principalmente escola em geral, os alunos ficam ali nos 500, né? Quem vai melhorzinho fica nos 600, né? 700 já é uma coisa extraordinária.
Pois é, eu achei que foi uma boa nota também. Eu não gosto muito do padrão do Enem, assim, para corrigir o TRI, não é um negócio que eu aprecio. Para mim, devia ser a nota deveria ser diretamente proporcional ao número de questões que você acerta, né? Para mim era para ser assim. Mas só que tem aquela teoria lá da questão chutada e tal, né? Sim, sim. Acaba que tem ano que eu acerto questões, um número alto de questões e tiro nota baixa. E tem outro ano que eu acerto um número baixo e tiro uma nota alta. É incompreensível. É um negócio muito doido. Tinha uma rotina, assim, do terceiro ano, como é que tu ia para a escola? Eu lembro que tu estudava à tarde e à noite fazia o cursinho, né? Pois eu comecei o cursinho logo no início do ano, acho que em março, por aí. E eu também comecei um estágio no IFCE. Aí eu estagiava pela manhã, ia para a escola durante a tarde e à noite eu ia para o cursinho, né? Ficava lá até 10 horas. Aí minha rotina era essa. Durante a semana eu fazia isso, né? Ia para esses três locais. E eu tive um privilégio muito grande que foi o de estagiar numa biblioteca. Aí por conta disso eu tinha um ambiente muito propício ao estudo, né? Um silêncio bom. E eu estava rodeado de pessoas muito inteligentes, né? Que são os estudantes do IFCE. E até as pessoas que trabalhavam comigo também. Eu, por exemplo, o meu chefe lá, que era o bibliotecário, ele é uma pessoa muito boa. Aí ele me dava muito tempo livre para estudar. Aí eu aproveitava e entrava num site, eu até recomendo muito esse site, que é o Enem Estuda. É Ai, uma nem plataforma que ótimo, tem muita, ótimo. ques- tem muita questão do Enem lá. Aí eu lembro que eu fazia, eu acho que 30 questões por dia, 30 a 40 por dia. Só durante a manhã, né? Quando eu conseguia. Nessa plataforma, eu acho que ela ainda tem um limitador de questões por conta. Aí eu lembro que eu criei duas contas. Aí eu fazia 15 em uma e 15 na outra. Aí dava certo todo dia. Aí no final de semana, no fim de semana, no sábado eu deixava mais para matemática e no domingo para redação. Foi duas áreas que eu foquei muito e que fizeram, e são essas duas áreas que realmente fazem a nota da gente subir, Verdade. principalmente quem é de escola pública, né? Eu acho que a redação, não no geral, né? Independente da escola em que você estude, seja particular ou pública, a redação é a única prova em que você consegue tirar uma nota muito alta. Você consegue beirar o 1000, beirar o 900, que em algumas outras áreas, tipo linguagem, ciências humanas, já é mais difícil você tirar. Às vezes Então você tira eu foquei nisso. 45 semanas e não chega a menos, né? Verdade. Aí eu foquei, eu fazia muita redação, eu fazia uma por semana no início, aí depois do segundo semestre eu comecei a tentar fazer duas, né? Tinha semana que eu conseguia fazer duas, tinha outras que eu não conseguia, mas geralmente é esse padrão, uma redação por semana. Eu perturbava muito o Marcos Antônio, o professor Marcos do Liceu, que ali é um pilar, para mim é um pilar da educação que tem que ser preservado no Liceu. Não só ele, né? O senhor, a Rafaela, tem tantos professores bons no Liceu, eu sinto muita falta. Com certeza. A gente sente a falta também. O que alivia é ver vocês aí na universidade, bem, né? Isso é muito bom. Mas é isso. Em relação à rotina, era isso que eu fazia. Eu Uhum. aconselho muito a se dedicar principalmente matemática e redação. Matemática, devido à média nacional ser mais baixa, mesmo que você acerte um número de questões meio que na média, ou então um pouco abaixo até, você consegue ter uma nota boa, uma nota razoável, que já ajuda, né? Verdade. O foco na redação é fundamental. Uhum. Eu ia te perguntar o seguinte: o que é aquela informação que tu gostaria de ter tido ou sabido antes de entrar na universidade que ninguém te falou, ninguém te disse, e tu quando tu entrou assim, porra, se eu tivesse me dito isso antes, caramba, eu teria ficado assim. Eu acho que do curso em si, não tem muita coisa que eu gostaria de saber, né, antes. Eu acho que da UFC tem uma coisa que eu gostaria muito de ter conhecido, alguém ter me dito antes, que é a questão dos ônibus na UFC. A UFC tem dois ônibus, tem dois tipos de ônibus, que é o Intercamp e o Intracampus, né? É um que roda entre os campos e um que roda só no campus do PC, né? Lá dentro.
E esses ônibus, eles têm paradas específicas. Independente de você, de gente na parada ou não, eles sempre vão parar. Aí no início de semestre é sagrado. O pessoal calouro fica lá na frente, aí começa a estirar a mão, começa a estirar a mão, chamando, pedindo para parar o ônibus, e sempre para no mesmo lugar e o pessoal fica rindo. É uma vergonha que é boa passar. Boa passar. E o restaurante universitário te agradou bastante? Não entendi, Daniel. O restaurante universitário, R$ 1,10. Ali é outra bênção da UFC. É muito bom a comida. E se você for de renda baixa, você consegue até isenção, viu? Até de graça. Tu tem uma experiência acadêmica, assim, de ir para outros estados, para outras cidades, apresentar algum trabalho? Pois é, quando eu escrevi, quando eu estava escrevendo um artigo, o meu foco era. Deu uma travada aqui. Tá normal aí? Tá me Tá ouvindo? normal, aqui tá normal, te ouço bem. Pronto. Quando eu estava escrevendo um artigo, para essa cadeira de metodologia científica que eu falei, o professor ele incentivava a gente para tentar submeter o artigo na COBENG, que é o Congresso Brasileiro de Ensino e Engenharia. E aí eu estava me dedicando para isso, né? Porque aí a gente iria para outro estado, apresentar o trabalho e tal. Só que acabou Sim. que nem deu certo, que a gente teve dificuldades na parte do trabalho, aí passou o período para submeter os artigos, aí não deu tempo. Mas tem oportunidade sim, oportunidades inclusive de intercâmbio, você fazer graduação em outro país. Lá da engenharia tem um programa que é o Braftec, que é a parte de graduação sanduíche, que eles chamam, que é você conseguir um certificado tanto da UFC quanto de uma universidade lá fora, universidade francesa. Só que para você poder participar, né, desse programa, você tem que cumprir alguns requisitos. Travou aqui novamente. Dá para me ouvir aí? Dá, perfeito. Tô te ouvindo bem direitinho. Pronto. Aqui não tá travando, não. Pronto, aí tem que cumprir alguns requisitos para participar desse tipo de programa, né? Normalmente os requisitos são, quando é para outro país, você tem que ter um nível certo em relação à língua, tipo nível B2 em tal língua, Sim, sim. e tem que ter umas cadeiras específicas cursadas. Por exemplo, pro que eu queria, né, para fazer na universidade lá da França, eu tinha que fazer álgebra aplicada e matemática elementar, que são conteúdos específicos da parte do cálculo e da álgebra. Sim. Aí fora isso, tinha que ter um IRA alto também, acima de 8 de preferência. Lá em Santa Catarina, no curso de mecânica, sempre tinha bolsas para a Alemanha. Se você tinha um nível ali baixo, um nível A2 de alemão, eles já estavam bastante interessados. Se você tivesse um nível legal em inglês e ficar um semestre, né? Muito bom essas oportunidades. Uhum, com certeza. Tem alguma coisa, outra coisa que tu acha que deveria mencionar, que tu queria comentar para quem está no ensino médio? Né, eu acho que o principal é que as pessoas não se desesperem nessa fase de vestibulando, priorizem a saúde, é o mais importante, saibam estudar. O Enem ele não é uma prova que avalia somente capacidade teórica, avalia o físico, avalia o emocional também. Então, aprendam a ter método para resolver as questões, aprendam a saber fazer a prova, que é o mais importante, né? Eu conheço muita gente que, por exemplo, eu enxergo uma bagagem teórica muito grande, mas que não conseguem ter notas altas no Enem por conta de ansiedade, por não saber administrar o tempo, que também é muito importante. Então, além do conteúdo, aprenda também o método. Isso é fundamental. Priorizem a saúde de vocês, estudem conforme as suas necessidades e conforme o seu ritmo. Não se forcem a estudar, avaliem o que é mais importante para você e foquem no que você realmente quer fazer. Legal, Acho que é isso. legal, legal. Obrigado, Christian, cara, foi um prazer aí. Depois, se tiver gente interessada, eu vou passar teu contato para te tirar alguma dúvida, não sei se tu Pronto. permite. Pode passar, pode passar. Eu Eu lembro que agradeço todo... demais o convite. Parabenizo, inclusive, o Liceu por esse tipo de projeto. É muito bom ver a atuação das escolas, né, nesse período de pandemia. Legal, foi um prazer te ouvir aí.
É de encher Agora os vão entrar os olhos. bons, viu? Agora, pronto, beleza. Vai ficar gravado aí. Quem perdeu alguma parte, achei que o Cristo foi bem completo, aí falou de muita coisa legal. Acho que eu extrapolei o tempo, não foi, Daniel? Foi pouquinho, mas não tem nada não. Vamos pra frente, vamos lá. Valeu, Cristo. Um grande abraço, cara. Valeu, Tamo junto. Daniel. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Quem é agora? De Mateus? Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Nossa, não, Deus. Não, mas eu tô meio barulhento. Muito legal. Seja bem-vindo, Samuel de Nova Russas. Muito bom, muito bom. Vem, Matheus. Oi, Andresa. Oi, Ed. Germão, seja bem-vinda. Oi, Dias. Elisamar, Vitória, John, Everton, Luan. Sejam bem-vindos. Mandem as suas perguntas, viu? Mandem as perguntas que vocês quiserem, mandem aqui. Cliquem bastante nesse coraçãozinho aqui do lado. Ó. Boa tarde, professor. Boa tarde, grande Emerson. Cadê? Tá dando pra ouvir? Eu te ouço perfeitamente. Tu não quer A imagem parece aparecer? que a imagem não tá afim de carregar, não. Mas tudo bem. Eu, por mim, não tem problema, não. Não, nem por mim. Eu preferia que tivesse a tela preta. É, aqui tá exatamente assim, tá a tela preta. Então pronto. Melhor assim. Exatamente. Quando ele resolver carregar, ele vai carregar, eu acho. Beleza, beleza, tranquilo. Pra mim não tem problema, não. E aí, quer falar um pouquinho de onde é que foi a ideia de fazer engenharia de software? Tá certo, vamos lá. Bom, é bem cômodo eu falar sobre esse assunto participando de uma live com o senhor, né? Por causa que o senhor foi um dos precursores aí a fazer germinar em mim o desejo de participar desse curso. Bom, Sim. assim como o Christian, o que eu pretendia fazer era direito. E Uhum. esse era o meu plano. Eu queria fazer direito, por causa que a minha família tem muitos formados em direito, todo mundo é policial, delegado, alguma coisa. E eu queria sempre quis ser. Sim. Porém, quando a gente está no ensino médio, o meu primeiro ano do ensino médio eu brinquei o ano todo, praticamente. Acho que é uma coisa muito comum. O segundo ano eu comecei a me antenar mais para as coisas. Uhum. E eu percebia que, pelo que meus professores me diziam e pelo a minha própria experiência, que eu me identifico muito com as ciências exatas. E eu planejei, eu tive planos de fazer matemática, ser professor de matemática. Eu era fã do professor Felipe Guimarães lá do Liceu. Legal. Porém, porém, eu ainda tinha esse plano. Quando eu fui me matricular no SISU, eu coloquei as duas, as duas opções. Eu coloquei como primeira opção engenharia de software e como segunda opção eu coloquei matemática no IFCE de Maracanaú. Olha aí. Mas, graças a Deus, aí eu fui aprovado em engenharia de software. Mas eu estava tão desacreditado que eu fui olhar primeiro matemática. Aí, quando eu não vi meu nome lá na lista, eu já fiquei desesperado. Meu Deus, não passei. Mas é porque quando a gente passa na primeira opção, a segunda opção não aparece teu nome, porque você não é nem contado, né? Sim. Bom, Mas, eu, mas tu eu já tinha tenho... pesquisado alguma coisa do curso antes? Já tinha. Sim, eu tinha pesquisado. Eu não tinha... Porque, assim, tem duas diferenças grandes minha para os meninos aqui. Uma delas é uma desvantagem, que é eu ser o único calouro daqui, eu estou no primeiro semestre. E a outra é uma vantagem que eu acho assim que eu posso comentar, que é eu sou o daqui que faço em Quixadá, né? Eu faço no interior, apesar de eu ser de Sim. Maracanã. Eu Sim. não eu não sabia dessa possibilidade. Eu não tinha assim muita noção de que era possível essa faculdade em outra cidade. Porém, Uhum. quando o SISU se iniciou e eu comecei a olhar muitas as engenharias e tal, a minha namorada ela sempre quis fazer em outra cidade. Aí eu nem tinha percebido a possibilidade, né? Mas eu fui pesquisar um pouco e eu vi que era
era uma coisa possível, assim, porque aqui em Fortaleza é muito concorrido, nos interior também é muito concorrido, é concorrido pra caramba. Porém, também é possível você entrar. Não que aqui não seja, mas é uma possibilidade um pouco maior. Agora tem aquela coisa. O pessoal pensa muito na dificuldade de ir morar longe dos seus pais, longe daquele seu âmbito familiar, né, dos seus amigos. E é realmente muito complicado. Mas, pelo menos para mim, não foi tão difícil assim, graças ao grande acolhimento que eu tive lá, na própria UFC, dos outros alunos, da cidade em si, com as pessoas que eu moro, porque eu moro dividindo com outras pessoas, no caso com outras 5 pessoas, aliás. Meu Deus. Gente é para diminuir o preço do curso. A Quanto UFC dá, mais gente, mais barato. a UFC dá algum ajuda aí no aluguel ou não? A ajuda que a UFC dá é a mesma que o Christian falou, são as bolsas. Existe a bolsa de iniciação acadêmica, que, se eu não me engano, é a única bolsa que ela perdura por todo o curso. Sim. Tem bolsas que duram 1 semestre, 2 semestres, 2 anos, 1 ano. E depende da bolsa que você escolhe. Eu acho que as únicas bolsas que são assim, por toda a jornada acadêmica, é a bolsa de iniciação acadêmica e a bolsa do cartão do RU, isenção do cartão do RU. Fora isso, é limitado o tempo. Assim, nós que estamos no interior, a grande maioria dos alunos que estão lá em Quixadá, nós não moramos lá. Assim, a gente mora agora, mas a gente não é de lá. Pouquíssimos os alunos que você conversa e eles falam que moravam em Quixadá e estão fazendo lá. Queria eu ter essa sorte, né? Mas a maioria das pessoas moram. Então, essas pessoas, geralmente, a gente depende muito da bolsa. Depende muito, por causa que é um certo valor de custo, porque tem questão do aluguel, da alimentação. Certo que, pelo menos assim, o almoço e a janta, né? A UFC tem o RU que a gente tá sempre ali lá, sempre se aproveitando dele. Mas, quando não, aí é mais complicado. Então, as bolsas são muito necessárias. Ainda não tem suficiente para todos, mas é uma quantidade boa, não é ruim. Eu vi que tinha também um auxílio moradia, né? Porque parece que no interior não Tem, tem moradia estudantil, mas eles pagam a parte, né, para você isso, procurar um aluguel. exatamente. Exatamente. Agora, o que o senhor falou é essa bolsa aí, que é por todo o curso. Não é bolsa de iniciação acadêmica. A de iniciação é só 1 ano, se eu não me engano. Ah, pronto. Beleza, Essa beleza. bolsa aí, ela é a mais disputada. Todo mundo quer ela, porque ela passa o curso todo. Foi muito diferente, tu sentiu uma diferença muito grande entre o ensino médio e a universidade? Professor, a discrepância é enorme. Porque é uma diferença absurda. No ensino médio, como o senhor disse na live do Cristo, né, os professores pegam muito na nossa mão, falam, menino, estudo, quando a gente está dormindo, o Arivaldo passava do lado cutucando a gente pra gente acordar. Lá na UFC, não. Se você quiser ir embora no meio da aula, se você não quiser ir pra aula, o professor não vai lá brigar com você, alguma coisa. Você só vai levar a sua falta e não vai absorver o conhecimento daquela aula, se é que aquela aula tem um conhecimento, né? Que depois eu falo sobre isso. Verdade. Mas é muito diferente. Na faculdade, você é um autodidata ou você não consegue, ou você não faz nada. Por causa que você precisa estudar por sua conta. A UFC tem uma biblioteca incrível. A disponibilidade de livros, o número de opções é sensacional. Também questão do laboratório, porque eu sou um estudante da área de TI, né? Eu faço a engenharia de software, né? Existem as duas áreas. A engenharia é aquela coisa que o Christian disse, é a capacidade de resolver problemas, o profissional que resolve problemas. Aquele profissional que desenvolve, que mantém. E a engenharia de software é considerada uma engenharia porque ela é uma área do TI, mas que aplica todas as... Me fugiu agora a palavra, mas todos esses conceitos da engenharia ao desenvolvimento de software. Então, me perdi um pouco aqui, professor. Mas, enfim, a engenharia de software, ela tem esses dois lados, né? Tem o lado da área de TI e tem o lado da área
da área da engenharia, que é onde pega a ciência exata mais pesada. As pessoas perguntam muito, né, sobre matemática na engenharia e é realmente muito comum, muito presente. No primeiro semestre já tem cadeira só de matemática. Já Quais começa são, já. quais são as disciplinas que você está fazendo agora? Professor, são interação humano-computador, introdução ao curso, matemática básica, ética e a mais assustadora de todas, que é a que persegue você todo o curso, que é Fundamentos da Programação. Tem Essa até cadeira ética, aí um pouco de filosofia. tem, é muita, não é pouca não. Legal. O professor gosta de mandar a gente assistir uns vídeos de umas 2, 3 horas, ele gosta. Professor, eu tô incomodado que a minha imagem não tá aparecendo, porque parece que o senhor tá falando sozinho. Não, eu não me... Assim, claro, eu gostaria de te ver, mas os deuses não quiseram. Vou tentar sair aqui e entrar de novo, tá bom? Tá bom, beleza. Só está. Tá bom, vai lá. É verdade, Christian, é verdade. Tem a residência universitária, né? E tem auxílio à moradia, é verdade, verdade. Bem lembrado. Tem auxílio odontológico, oftalmológico, tem auxílio psicológico, né? Paz, a universidade é uma benção, sinceramente. Agora vai. Vamos ver. O engenheiro tá aí para resolver problema. Deu certo agora? Aê, agora sim, rapaz. Apareceu. Amém. Deu certo. Resolveu o problema. Provoca um Oi. legítimo engenheiro. Oi, fiz tudo aqui, reiniciei a internet, incrível. Maravilha, maravilha. Tá bom, onde é que a gente tá? Tu sabe já os laboratórios que tem, as possibilidades de pesquisa dentro da engenharia de software de Quixadá? Como assim? Eu não entendi, deu uma pequena travada. Eu não sei se eles já apresentaram para vocês as possibilidades de laboratório, de pesquisa. Sim, sim. Sim, é verdade. Assim, questão de pesquisa na engenharia de software, ela é uma extensão. É como naquela parte que o Christian falou sobre você se especializar em uma parte na, na engenharia mecânica, né? Tem isso na engenharia de software. A pesquisa é uma delas. Tá? Porque o engenheiro de software, geralmente, ele trabalha em várias funções. Então, e não é um que trabalha em várias funções, são vários e cada um ocupa uma. Que é manutenção, desenvolvimento, a codificação em si, que é a parte da programação. Uma coisa que eu gostaria muito de ter feito antes de ir para esse curso, porque eu decidi esse curso muito em cima da hora. Apesar de eu gostar muito de ter pesquisado, eu não me preparei assim alguns anos antes. E eu sugiro, se tem alguém aqui que esteja vendo seja do primeiro, do segundo ano, ou até do terceiro, procure um curso de programação e vá fazer. Sim. Porque quando você chega lá, você pode aprender tudo na faculdade, por causa que é um curso, é um ensino superior, é completo. Mas se você já tem uma base daquilo, é muito interessante. É muito interessante. Eu lembro que eu tinha esse Pode falar. sonho de fazer de computação. Até uma vez eu passei para engenharia da computação, né? Mas quando eu era adolescente, eu tinha muita vontade, assim, eu quero fazer ciência da computação, sistema de informação. Mas uma coisa que eu tinha muito medo, eu ficava assim, caramba, mas eu não sei programar nada, eu não sei uma linguagem, um C++, eu não domino um Java, eu não domino linguagem nenhuma, vou chegar lá, não vou aprender nada, vou apanhar de todo mundo. Mas então, eu posso ficar tranquilo, pode fazer o curso que lá eu vou aprender. Você vai. Agora você vai penar. Porque, por exemplo, a minha sala, ela tem quase 50 pessoas. Aí, 90% dessas pessoas já tinham algum conhecimento sobre programação ou a área de TI antes de entrar lá. Se eu não me engano, sou eu, mais duas meninas e um cara lá que não temos. Então, quando a gente chegou na sala, o professor, né, de programação, ele falou: bom, pessoal, eu vou começar devagar, porque nem todo mundo aqui já tinha conhecimento. Mas isso foi só a frase que ele disse para começar, porque de lá ele pulou da aula 1 para 20
e a gente que corre para acompanhar. Vou ir para a biblioteca, pegar o livro, levar para casa e orar. Que dá certo. É, Qual é a linguagem que vocês começaram? a gente está usando C, a primeira linguagem. Eita, menino, já começou alto, né, o negócio? Começamos bem. Legal, Eu queria falar um pouco sobre questão do SISU para os alunos legal, que estão assistindo. legal. Porque quando você vai entrar lá no SISU, o que é que você faz? Você coloca a sua nota e aí você passa aquela semana sendo torturado, né? De você indo lá ver se alguém passou da sua nota e tal. Mas, ó, vocês têm que pensar uma coisa. Às vezes a nota está um pouquinho acima da sua. Por exemplo, você tirou ali os seus 600 e a nota do seu curso era 620. O meu conselho é que vale a pena você arriscar. Porque vale a pena você colocar esse curso, já que é uma coisa que você deseja tanto, você coloca ele em primeira opção. É para isso que existem duas opções. É para você colocar um que você tenha certeza que vai passar, e o primeiro, já que você tem a segunda opção lá de reserva, você coloca um que a nota esteja um pouquinho acima da sua. Claro, não vai botar uma discrepância de 100 pontos que não vai dar certo, né? Mas eu acredito que é possível, é uma boa ideia. No meu caso foi isso, a minha nota de corte de engenharia de software, quando eu coloquei, eu estava uns 30 pontos acima da nota de corte. No primeiro dia que eu coloquei, né? Isso na quarta-feira. É de domingo a domingo, né? A semana do SISU. Eu coloquei na quarta-feira. Na quinta já tinha passado a minha nota já. Na sexta passou mais ainda. Quando chegou no sábado eu já estava chorando. Mas eu pensei, aí eu fui lá e olhei a nota de corte de matemática, como eu disse, e pronto, matemática eu passo. Mas eu vou colocar matemática na segunda opção. Se eu quero engenharia, vou colocar aqui e vamos ver. E deu certo. Então eu aconselho isso para vocês que vão fazer, para os alunos que vão fazer, por causa que é muito possível que, mesmo que a nota de corte esteja um pouco mais alta, você poder entrar mesmo assim. Porque muita gente desiste, muito mais nas áreas de engenharia, viu? Desistem até no SISU. Você estava falando sobre desistência no curso, né? Desistem até no SISU. Uhum. E uma coisa é você botar lá, marcar um curso, né, de uma maneira bem abstrata pela internet. Outra coisa é você ir lá para o interior do Ceará, né? É você Exatamente. realmente ir, não, eu quero ir atrás de aluguel e tudo mais. Tá aí, isso aí é um outro ponto. No SISU, quando eu recebi a mensagem que eu fui aprovado, ele foi no dia 10 e no dia 17 eu tinha que já estar lá em Quixadá com todos os documentos, e alguns deles eu não tinha. Então, essa semana aí eu corri para cima e para baixo atrás dos documentos, e a minha mãe me pegou no carro, fomos para lá e graças a Deus deu tudo certo. Mas tinha tudo para dar errado, viu? É uma dificuldade. É, Mas assim, quando eu cheguei na UFC, teve uma recepção muito boa, estava tendo um seminário lá de uns alunos veteranos sobre sobrevivência lá, porque além do curso, a gente tem o fato de a gente estar morando em outra cidade, né? Então, são as duas coisas. Você tem que aprender ali a lidar com você estar morando em outra cidade, questão da geografia do lugar também, que você não conhece, e também com questão da própria dificuldade do curso. Então, é bem complicado. Mas é uma complicação boa de você ter, sabe? É uma complicação, assim, não é aquela coisa impossível. Você vai quebrar sua cabeça e não vai conseguir levar para frente. Você consegue, mas é difícil, não é fácil não. a Becca Holly aqui, eu acho que é a tua namorada, tá dizendo aqui que também. Não, não é, então perdão, desculpa. Tá dizendo que tem a lista de espera, né? Tem a lista de espera, a primeira chamada, a segunda chamada, depois tem o banco de suplentes. A gente já teve no liceu, por exemplo, uma aluna que queria muito medicina, que foi até Sobral, na UFC de Sobral, entregar os documentos lá para ficar na lista de espera, né, do banco de suplentes. Então, tem muita coisa, né? Os alunos, às vezes, eles fazem ali a prova, o SISU, e desistem logo, né? Assim, tem muita Uhum. oportunidade depois do SISU. Até tem uma menina que Tem. ela deu uma palestra que era assim, existe vida depois do SISU, né? Existe vida depois do SISU, sim. As pessoas se desesperam muito, mas tem que ir com calma. A nota do Enem é relativa em muitos sentidos. Ela é relativa no sentido de
disso, né, que o Christian falou na questão das questões acertadas, né, a teoria do chute, e também ela é relativa nisso daí, porque às vezes você pensa que a nota de corte está muito alta, mas não estava tanto assim, por causa é aquela nota eu chamo de nota fantasma. Essa moça aí que comentou, ela mesma, ela se matriculou no ProUni no começo do ano e agora nesse mês ela foi aprovada. Então tá vendo a diferença de tempo? Com Então certeza. sempre tem que pensar nessa questão. Que você tem que, talvez você não conseguiu por pouco. Então pronto, coloque lá que e torça para dar certo. Não é uma garantia, mas é uma coisa que pode acontecer, é muito real, acontece muito. Quais são as coisas que mais te motivam a estar fazendo engenharia de software no Quixadá e aquelas coisas que mais te desmotivam? Bom, as que me motivam são o meu desejo, que eu sempre tive desde criança, de ter um ensino superior, e a minha família também me motiva muito. A minha mãe, e só a minha mãe. Mas ela me motiva muito e é mais do que necessário. Ela me motiva muito, e também eu tenho um desejo muito grande. Uma coisa que me motiva também é que eu acredito que essa área é uma área que ela é daqui para o futuro. Ela não é uma área que vai ficar para trás, porque a tendência é a tecnologia aumentar e não diminuir, né? Coisa que Verdade. desmotiva é a distância das pessoas que você gosta, essas coisas, a distância de tudo, né? Sim. Apesar de que eu estou morando com pessoas que eu o Victor colocou umas notinhas de dinheiro aí. Não vou mentir que também não motivo, né? Mas eu achei que essa parte aí já ia ficar subentendida. Mas é um crescimento muito grande, né? Nos Estados Unidos, eles têm aquele costume de todo mundo que vai fazer a universidade vai viver na universidade, mora lá e vive intensamente, né? Tu está fazendo essa experiência, né? Muito amadurecimento, Sim, muito crescimento, né? sim, é verdade. É uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Todo mundo que pode participar disso, que eu sei que não são todos que podem, né? Graças a Deus eu posso. Mas tem pessoas que não que podem, então quem pode, eu sugiro que participe. O senhor falou aí sobre viver na faculdade. Geralmente as pessoas que fazem engenharia falam, né? Se você vai entrar para engenharia, se acostume com o ambiente, comece a gostar da faculdade, porque você vai ficar lá por um bom tempo, né? Por 5 anos. O meu curso é 4, em teoria. Uhum. Teoria, né? Agora, por causa do coronavírus, já foi 2 semestres meu embora, com certeza. Porque a UFC, ela está terminando, ela vai começar e terminar este semestre à distância. Mas, por exemplo, tem alunos que não têm condições, como eu. Eu não tenho equipamento para fazer isso, para terminar o meu semestre à distância. Então, eu vou ter que esperar até a boa vontade desse vírus acabar e eu poder voltar para lá. Porque, inclusive, os computadores que eu uso para estudar e para fazer as minhas atividades são os da própria UFC. Eu chego mais cedo na aula e faço as minhas atividades lá, porque eu ainda não tenho. Não, tem uma outra coisa que eu não recomendo para ninguém, fazer um curso de TI ou de qualquer curso superior. Se você puder ter um computador, meu filho, economize um dinheirinho, tira ali o dinheiro da merenda por uns meses e compre um, porque vai ser muito necessário. Precisa muito, professor. Não tem como não. Não tem Não para onde dá. correr. Mas lá tem Não dá, não dá. lá tem bastante laboratório com computador Tem, disponível aí. tem muito. E tem muita monitoria também. A Ah, questão que o Christian falou sobre os professores, que tem professores que, como eu disse para o senhor, né? Na primeira aula ele disse que ia começar, mas já passou lá para frente. sim. Então, mas só que lá eles também têm alunos que estão dispostos a ajudar muito. Um dos meus objetivos lá é porque eu não consegui a bolsa agora no começo do ano. Eu tive várias complicações e não deu certo de entregar todos os documentos. Mas uma coisa que eu quero é ser como esses alunos. Eu quero estudar muito, porque tem uma prova para você ir para monitoria. Eu quero fazer monitoria de alguma cadeira. Aí o aluno fica Sim. lá em um contraturno e ganha uma remuneração por ficar lá, sabe? Muitas vezes tem monitorias que ninguém nem vai. Não vão. Mas mesmo o Não cara vão. estando lá disposto e tal, eu me aproveito muito por causa que eu já estou sofrendo porque eu não tenho uma base muito grande de programação e eu estou tendo que aprender tudo lá. Sim, sim. Eu fui monitor 2 semestres na universidade, ninguém vinha. Só vinha na época de prova
queriam, ei, me diz aí o que está escrito aí nessa República de Platão. Pô, 500 páginas em 5 minutos, sem vergonha. Aí É não. sacanagem, aí não tem santo que dê jeito, né? É. Mas a estrutura lá do campus é legal, já está bem estruturado. Rapaz, o campus de Quixadá, eu não conheço os outros, eu só conheço o de Russas, Uhum. o de Quixadá e o de Medicina, porque eu participei do 12 de maio também. Eu entrei no 12 de maio no terceiro ano, então Ah, eu conheço o campus de lá. Mas questão de estrutura do campus é incrível. O campus de Quixadá não uhum. vejo nenhum defeito. O defeito que ele tem é o lugar que ele fica, por causa que eu moro no centro da cidade e a maioria dos alunos também. E tem uma estradinha que vai para ele assim, que são uns 5 quilômetros. E não tem casa perto dessa estrada. Então tem o ônibus da UFC que passa sempre lá, e é que nem o Christian falou. Mas aqui tem o Intercampus, né? E o do campus específico. Lá em Xará tem muitos. Tem Uhum. muitos ônibus. Porque tem o da Sim. própria prefeitura, tem o da UFC, tem vários, por causa que precisa de muitos, porque é muita gente. Todo mundo tem que ir de ônibus, não tem como. Eu vou de bicicleta. Eu fui um pouquinho de ônibus, já não aguentei mais, que era muita lotação, muita fila. Mas tu é um Parecia a fila do atleta, lotado. né? Mas é diferente. É. Agora, a questão da estrutura do campus é incrível. Tem muitos laboratórios. O meu campus tem 4 blocos, de 2 andares cada. Embaixo, no andar de cima e no andar de baixo de todos os blocos tem 3 laboratórios. Caramba, poxa. Tem. É bem estruturado o negócio. Tem o RU também, tem tudo. É 1,10 também. É 1,10. Tem que ser. E na quarta-feira tem Pra quem não sabe. feijoada. Oi? E na quarta-feira tem feijoada. Também. É que nem os outros. É exatamente a mesma coisa. Eu É. tô. Eu percebi isso porque, tipo, eu tô sempre falando. Tá no shape. Eu tô sempre falando com a minha namorada e ela é da UFC russa. E é sempre o mesmo cardápio. Então eu percebi que realmente é um padrão entre as UFC. Ah, sim. O teu curso é só de manhã, só à tarde, ele é o dia todo. Ele, assim, no papel, ele é integral, né? Quando você vai se matricular, diz que é integral. Mas, tipo, no primeiro semestre agora que eu tô fazendo, todas as cadeiras são de tarde. Ah, pronto. Aí, se Todas são você de tarde, quiser, por dá para enquanto. trabalhar, daria para, em tese, dá para trabalhar de manhã, à noite. Você trabalha de manhã, vai pra faculdade à tarde, estuda de noite e sono não tem. É assim. Dorme quando tiver um pedacinho ali. Engenharia desse E na jeito. Tem que aula, ser assim. dorme no meio-dia. A aula não dá certo, não. Eu não sei se tu quer dar alguma dica a mais, alguma coisa que tu acha interessante, alguma coisa que ninguém te contou, que tu gostaria de contar para quem está no ensino médio. Ó, eu vou falar sobre. A live é sobre engenharia, né? Eu quero falar uma dica para quem quiser fazer engenharia. Uhum, Faça inglês. Tem que saber inglês. É muito uhum, necessário, principalmente a do software. Toda programação que a gente vai fazer não tem palavra em português, é inglês e pronto. Tem que saber uhum. inglês, é muito importante. Eu tenho uma professora no campus que ela me dá aula de interação humano-computador. E ela é formada lá no próprio campus de Quixadá. E com o campus de Quixadá, ela já viajou para muitos países já, Sim, fazendo especializações, esse tipo de coisa. Então é uma coisa possível, mas aí você vê que tem que ter o domínio da linguagem, né? sim, sim, com certeza. É muito Tu não fez o necessário. CLM E de inglês? eu fiz, mas não terminei não, professor. Mas eu fiz um semestre. Fazendo falta. Não, graças a Deus, eu tenho, assim, eu adquiri não por um curso, né, assim, Uhum, certinho, sim, mas dá para eu sei desenrolar. inglês, eu sei, dá pra sobreviver por enquanto. Na própria universidade tem muitas células, isso é uma coisa particular de Xadá. Eu imagino que as outras também tenham, mas é um Uhum, programa específico de Xadá, que tem muitas células. Aí tem célula de programação, tem célula de inglês, tem várias células que são outros alunos que organizam e, e eles
ensina outros alunos. Ele tem uma inclusão muito grande nesse setor. Uhum. É, A Kailene está dizendo aqui, CLM, é porque eu tá fiz fazendo propaganda. eu fiz o básico ali de 3 anos e meio, aí depois fiz o intermediário, que é muito legal. O intermediário, então, é fantástico, é muito legal, preparando para um exame internacional. Cara, é sensacional, sensacional. Professor Sandro Boren, pô, fantástico, muito bom, muito bom. Mas É, beleza. Eu não sei se tu quer dar mais alguma dica ou a gente já vai pro Jean ou pro Vitor. Fica à vontade. certo, vamos botar aí os meninos para falar que eles têm muito mais a falar do que eu. No geral é isso. Eu também quero dizer para vocês que estão estudando para o Enem, não, não, aquela frase, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles descansam, não façam isso. Isso aí não tá certo. Esse negócio, você vai machucar o seu psicológico, vai desenvolver uma crise, uma ansiedade, uma depressão, e depois você, é como o Christian disse, tenha saúde, que com o resto você se resolve. Tendo saúde, você resolve o resto. Você consegue estudar e tal. Estudem para o Enem, não deixe de lado, principalmente a redação, priorize a redação. A redação é a única prova que você pode tirar 1000. Verdade. Então, prioriza a redação. O liceu tem professores, todos eles têm um recebimento muito grande. As redações, a professora que eu entreguei muita redação, a professora, foi a professora Jeane. Então, sempre procura os professores, entrega as redações que a maioria dos professores, eu acredito, eu iria dizer todos, mas vou dizer a maioria, gostam de receber as redações dos alunos, porque os professores querem ver o bem dos alunos na maioria dos casos. Tanto que tem aquela coisa que eu disse, os professores pegarem muito na mão do aluno e tudo. Porque na universidade você não vai achar isso. Você não vai achar alguém que lhe guie ali, esteja sempre lhe acompanhando. É você e você. Você tem que estudar, vai ter que aprender a fazer as coisas. Então, enquanto estão na escola, aproveitem que tem os professores, aproveitem que eles estão sempre ali disponíveis e tá com o pau nos estudos e na redação. A redação, principalmente, por causa que é a nota que pode lhe alavancar. Redação e matemática. No geral, é isso. O curso de engenharia é um curso difícil, mas é um curso bem gratificante. E se vocês forem para lá, vão porque gostem mesmo, porque só por ir, como o professor disse, um aluno universitário é caro, tem muitas pessoas que querem fazer. Então, é um curso bom, o curso de engenharia. Mas é um curso muito complicado, também não é impossível. Sim, Em sim. geral é isso, professor. Valeu, muito obrigado. Foi um prazer aí te ouvir. Obrigadão mesmo pela disponibilidade Prazer e foi meu, pelas. professor. Beleza. Quando der, venha lá na escola. Dá um abraço. Beleza, vou passar por lá. Bem pertinho, né, agora? Beleza. Tá certo, Valeu, um obrigado. Boa tarde. abração, cara. Tudo de bom. Valeu, professor. Quem é agora? Estão com medo aí, os profetas aí, a bancada evangélica. Bora, bora, Jean. Galera aí, cadê? Olha o Jets. Bora, Jean, vou mandar aqui. Cadê? Ele tá aqui. Muito legal, Christian, o Emerson, para os íntimos alemão. Brise, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto. Tá chegando o sinal de Maranguape. Aparecendo, não? Ainda não. Não tá aparecendo. Tá que nem o menino aí. Por mim, tudo bem. Assim. Eu também. Não sei o que está acontecendo, né? Que é estranho. Até prefiro dessa forma aqui. Tem que ver se o povo da live aceita um negócio desse, né? Nada. Parecendo só o Brise tá de bom tamanho. Pois é, por mim não tem problema nenhum, não. A gente pode começar assim mesmo. Quer falar um pouquinho de onde é que veio essa ideia de fazer engenharia civil? Bom, assim, né? Se puder direcionar perguntas é melhor, porque eu me perco fácil. Tá bom. Mas eu gosto muito dessa. Eu sempre gostei dessa área de exatas, né?
Desde o meu ensino fundamental, eu tive mais afinidade com essa parte da matemática, no ensino médio da física, e a engenharia junta essas duas coisas. É bem Sim. verdade que quando a gente inicia, tem esse baque, né? Mas no meu processo assim, de escolher o curso, foi mais essa parte. Na minha infância, eu sempre andei muito em construção civil. Sim. E eu ficava assim, extasiado quando eu via um negócio que não tinha nada, passando a ter alguma coisa ali naquele lugar. Eu ficava pensando, como isso é legal assim de ver. Mas no decorrer da minha vida, eu vim experimentando outras coisas, vendo. Eu queria ser professor de matemática antes. Legal. Até, até que a engenharia casou duas áreas que eu gostei mesmo e também essa minha ideia, né, de gostar de ver essas parte da construção, a parte de existir ali a coisa, de juntar a ideia com a ação também. Isso foi muito interessante para mim. Então, no meu processo, foi mais isso que me fez escolher também. Eu não sei se tu chegou a fazer feira das profissões ou alguma feira ou outra que tu tenha visto de engenharia civil que te ajudou na tua escolha. Eu fiz muito testes vocacionais, né? Assim, eu procurei de verdade, será que é engenharia mesmo, é matemática não? Tem certeza? Aí ia tentando até que dava certo. Eu procurava vídeos sobre a profissão também, experiência de pessoas que estavam já cursando, mas feira mesmo eu não consegui ir, né? Assim, a minha feira até no liceu foi sobre astronomia, que não tinha nada a ver com engenharia. Mas eu gostei muito dessa parte de você conhecer o curso antes de iniciar. Eu acho que isso é primordial para todo mundo, né? Com certeza, sem dúvida. E quer falar um pouquinho como é que foi a tua preparação pro Enem, para tudo? Fez Eu cursinho? acho que, pronto, o dos rapazes aí que eu vi, né? É uma realidade também que acontece, mas também tem aquele pessoal que não pode fazer cursinho. No Sim, meu sim. caso foi esse tipo. Eu não pude fazer cursinho por conta da localidade onde eu morava. Só passa ônibus até um determinado horário. 5 horas da tarde, acabou e é isso. Só no outro dia. Aí os cursinhos que eu poderia fazer seriam à noite. E não tinha como me deslocar nesses horários. Então eu fui obrigado a estudar em casa mesmo. E quando eu Sim. digo obrigado, é obrigado mesmo, porque é muito difícil. Porque aparecem mil coisas para fazer. E isso me prejudicou muito até, não vou negar. Sim. Mas é força de vontade mesmo, é você olhar para o seu futuro e dizer, não, se eu quero isso, eu tenho que estudar para ter isso. Então, foi difícil. Tive muita Sim. raiva, tem raiva, porque coisa complicada é você estar disciplinado ali, tentando fazer alguma coisa, enquanto tem pessoas atrapalhando, tem situações atrapalhando, mas é tentar mesmo. Eu fazia questões todos os dias, eu tentava ali, estava ali escrevendo, redações, eu perturbei muito o Marcos Antônio, a Giane, eu tinha a raiva de entregar a redação para ela, que ela rasurava minha redação todo dia, mas isso foi necessário até. E eu perturbei o Marcos Antônio, a Jeane, o Jujuba, que é o Júlio César, aquele ali me ajudou muito em biologia também. E Sim, tantos outros sim. professores, o Cleiton, Clésio, eu estava sempre no pé deles para tentar suprir essa necessidade que eu não tinha de um cursinho. E também das tecnologias, né? Porque nesse tempo eu ainda não tinha PC e só tinha meu celular. Então, para estar ali vendo videoaula, era muito complicado. Sim. Mas fui passando o tempo e deu certo. Deu certo entre aspas, né? Porque o que eu queria a princípio era o UFC. Eu acho que todo mundo, né? Mas eu não conseguia obter nota para passar na UFC Sim. pela média normal, né? Mas o banco de suplentes surgiu vaga, só que eu já tinha conseguido para um. Oh, E meu Deus. foi um Aí divisor de águas para mim. tu não quis ir? Foi, porque eu já tinha iniciado o semestre, já tinha corrido um bocado de canto atrás de papel, que até é uma coisa que é bom frisar, Aqui, né? Jean. Porque o. Hã? Pode Jean, falar. ó, agora a Oi. nossa live aqui, ela tem 17 segundos. Aí eu vou cair aqui e eu levanto ela de novo, tá? Ok, Beleza, beleza. Aí tu fala do ProUni. Legal, perfeito. ok. Beleza. Então, fiquem com a gente, hein?